Irmãos, nessa vida nós passamos por dificuldades. Sim, passamos. Nessa vida nós passamos por lutas, passamos. Nessa vida nós passamos por crises, sim, passamos. Uma vez eu ouvi um cristão, um irmão em Cristo, e ele disse o seguinte: ele falou que ficou chocado com uma pessoa que disse que a vida cristã é uma vida de crises. Ele disse que ficou chocado com essa informação. Ele ficou assustado ao ouvir dizer que a vida cristã é uma vida repleta de crises, de dificuldades. Eu não quero assustar ninguém aqui, mas a vida cristã, a vida com Jesus, ela é sim uma vida de crise. Ela é uma vida sim de aflições. Ela é sim uma vida de espinhos. A vida com Jesus é uma vida que apresenta dificuldades, sim. Nós sofremos, nós temos aflições, e os nossos fundamentos, as nossas bases constantemente são destruídas. As bases familiares, em determinadas situações, sim, são destruídas. As bases econômicas de um país, sim, sofrem abalos. Nós sofremos, nessa vida nós sofreremos. Jesus não morreu na cruz para poder te livrar de todo sofrimento, não. Jesus morreu na cruz para que você pudesse olhar para o sofrimento dele e sobreviver, e viver, e vencer o sofrimento que você com certeza passará. Quando você talvez chegue em casa, você que é um adolescente ou jovem, escuta seus pais falando sobre divórcio, sobre separação. Você precisa olhar para o sofrimento de Jesus. Quando você talvez com o casamento marcado, e sua noiva ou noivo cancela tudo, por um motivo que você jamais imaginaria. Quando um ônibus escolar, ou um ônibus de viagem, ele sofre um acidente e pessoas morrem. Quando os economistas, ao invés de preverem uma melhoria para o país, eles têm uma previsão muito pior. E os nossos fundamentos, as nossas bases são abaladas. Quando você chega em casa e encontra seu filho e mexe na mochila dele, você encontra drogas dentro da mochila dele, daquele do qual você jamais imaginaria encontrar no seu filho amado. Os seus fundamentos são abalados. Ou então quando o médico informa que você tem uma doença gravíssima e que os seus dias, humanamente falando, estão contados. Tudo isso abala abala a nossa vida e gera sofrimento. E para piorar as coisas, quando tentamos entender os desajustes da vida, os problemas da vida, nós ouvimos então testemunhos de crentes que parecem que sempre vencem na vida. Nós escutamos pessoas que dizem que sempre são vitoriosas. Você já viu quando você compartilha com alguém um sofrimento, uma dor, uma luta, e aí ao invés do cara se compadecer de você, ele cita um monte de versículo bíblico e quer explicar todo o seu sofrimento e quer dizer por que você está sofrendo, e ele explica: olha, você sofre por causa disso, 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 disso. Ele tem um mapa do seu sofrimento, né? E ele quer ali dizer tudo. Ele vai dizer até o anjo que vai vir para te livrar do seu sofrimento. É impressionante como há especialistas em sofrimento dentro da igreja. É impressionante como há pessoas dentro da igreja que não se compadecem e não parecem sofrer com nenhuma circunstância da vida, sendo que o sofrimento, sendo que a dor, sendo que a luta é algo que nós iremos passar enquanto crentes, porque até o próprio Deus, até o próprio Jesus, ele enfrentou o sofrimento, ele enfrentou a luta, ele enfrentou os problemas. Às vezes nós achamos que somos crentes muito anormais, porque todo mundo está bem, todo mundo está limpinho, todo mundo está bonitinho, todo mundo está cheirosinho, passou talquinho limpo, todo mundo maravilhoso. E a gente chega e às vezes carregado de problema, e às vezes estressado, deprimido,
E a gente olha para o nosso irmão, olha para a igreja e não encontra ninguém que possa se compadecer do nosso sofrimento, sendo que tudo o que Jesus fez foi com o propósito de se compadecer do seu sofrimento, de entender aquilo que você passa, e nós não nos compadecemos das dificuldades alheias, nos tornamos super-heróis, super-homens, salvadores do povo. Meu irmão, nós precisamos encarar o sofrimento de uma forma diferente. Já ouvi certas vezes, e isso acontece muitas vezes, pessoas que dizem o seguinte: olha, no culto, no ambiente de culto, deixa o seu problema todo lá fora. Agora você entrou para dentro da igreja, seu problema você esquece, agora adore a Deus. Eu acho que isso está totalmente errado, sabe por quê? Traga todos os seus problemas aqui para dentro, todas as suas dificuldades, todas as pressões da vida, e coloque isso diante de Deus, que pode te ouvir. Esse é o propósito, não é um negócio, deixa o seu problema lá fora, cultua a Deus, aí quando você sair por aquela porta, você pega de novo o problema, e a gente vai levando a vida assim. Lá fora é problema, aqui dentro é o quê? Aqui dentro é o céu na terra. Mentira, meu irmão. Aqui dentro é um lugar de um monte de pecadores que sofre, que erra, que vacila, que tem suas crises, tem seus problemas conjugais, tem seus problemas com filhos, tem problemas sim, e nós precisamos encarar isso, sendo que participantes do sofrimento. Ontem lá nos adolescentes, nos jovens, nós falamos muito sobre isso nos adolescentes também, e uma coisa muito legal que chamou minha atenção é a palavra comunhão. A palavra comunhão no Novo Testamento, ela significa participantes do sofrimento de Cristo Jesus. Se você tem comunhão com o irmão, você participa do sofrimento dele, você se compadece do sofrimento dele, você participa daquilo que Jesus Cristo, ele sofreu aqui na terra. A vida está cheia de adversidades, e o salmista Davi, ele narra isso, um problema que ele enfrentava. Provavelmente o salmista Davi, ele enfrentava um problema de perseguição. O Salmo capítulo 11, você pode abrir Salmo capítulo 11, Salmos capítulo 11, versículo 3 e 4, nos narra um problema que Davi enfrentava de perseguição, de injustiça, de traição, de sofrimento, de desapontamento com aquele que era o rei Saul. Salmo capítulo 11, versículo 3 e versículo 4 diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Este é um salmo que mostra uma pessoa em crise. Davi fugiu não porque tudo se perdeu, mas sim porque em Deus ele tinha a convicção de que Deus, ele mantinha a história da humanidade, ele mantinha a história da sua vida, ele tinha o controle sobre todas as coisas. Deus não perdeu o controle das coisas. Davi não quis montar ali um grupo para poder ir perseguir, dar um golpe de estado ali em Saul e de alguma forma tentar tirá-lo do trono, não. Davi provavelmente estava numa situação de perseguição e de morte iminente. E Davi aqui, ele foge do enfrentamento no sentido de força física, no sentido de tentar manipular a situação. Davi, ele coloca a sua vida e sua esperança em Deus, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. E a pergunta de Davi talvez é a pergunta que você faz agora nesse exato momento, e a pergunta que a gente faz: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Quando a economia desabala, quando a crise toma conta, quando apita o tanque de combustível do carro dizendo entrou na reserva e como eu não abasteci antes, e não sei o que eu vou arrumar, acabei que eu moro pertinho, né? Mas e aí? Quando a crise bate a porta, quando essas questões, o que pode fazer o justo? Quando a doença ataca, quando o casamento acaba, quando os filhos sofrem, quando tudo aquilo que você planejou já era.
Muito legal os conselheiros de Davi. Muito legal o conselho errado que eles dão. Eles dizem o seguinte, no verso 1, você pode encontrar o conselho deles. Diz o seguinte: fuja, Davi, como um pássaro para as montanhas. Suma daqui, desapareça. Não confie no seu Deus. Saia daqui, saia de perto dessa situação. Fuja, Davi, como um pássaro para as montanhas. Eles aconselham sim, talvez por causa de um ataque mortal que ele poderia sofrer, mas o conselho deles é para que Davi fosse para o refúgio, para que Davi ele pudesse encontrar um lugar seguro. Mesmo que Davi fugisse, ele sabia que o lugar seguro dele não estava no esconderijo. O lugar seguro de Davi estava nas mãos de Deus. Davi, ele tinha uma fé que o impedia de perder a esperança e o ajudava a resistir ao medo da instabilidade. Os conselheiros de Davi tinham medo devido somente verem as circunstâncias aterrorizantes, mas não conseguiam enxergar o olhar de Davi para uma esperança. Davi era otimista. Davi sabia que seus inimigos poderiam fazer o que quisessem com ele, poderiam atacá-lo, poderiam achá-lo, mas ele tinha um santo remédio chamado Deus, que era poderoso para livrá-lo de qualquer coisa. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, quando as suas bases estão sendo destruídas e você deseja esconder-se, recorde que Deus continua levando as rédeas da sua história. Muita gente acredita que Deus perdeu o controle da história. Muitos acreditam que Deus se surpreende com as suas decisões, que Deus não tem o controle das coisas. Muita gente pensa que é capaz de mudar as decisões de Deus. Meu irmão, Deus não muda por causa da gente. Deus tem um plano maravilhoso para a gente. Deus tem um plano de vitória para a gente. Esse plano de vitória se encontra na eternidade com Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa esperança. Esse é o plano de Deus. Porque aqui na terra nós teremos aflições, porque na terra nós teremos dificuldades, mas como Jesus disse, tende bom ânimo, eu venci essa terra. Não pense que a sua oração vai mudar os planos de Deus. Talvez você ore pensando que vai mudar Deus. Deus não muda por causa das suas orações. As suas orações te aproximam de Deus, te aproximam da vontade de Deus, trazem esperança diante do sofrimento, te colocam na dependência de Deus, mas não mudam Deus, porque Deus ele tem uma vontade, porque Deus ele tem um propósito, porque Deus estabeleceu um plano maravilhoso para aqueles que o servem, para aqueles que o adoram, e é um plano de eternidade. Quando seus fundamentos estão sendo destruídos, Deus continua no controle. Não existe nenhum refúgio maior e melhor do que o próprio Deus. Não existe nenhum local de segurança que não seja o nosso Deus. Por quê? Porque Davi então ele responde. Ao invés de ele responder, eu vou sim para o refúgio, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar alguém, eu vou procurar um guru, eu vou procurar alguma informação, eu vou procurar alguém vitorioso aqui nessa terra para me dar um conselho sábio. Davi, ele obtém a sabedoria de Deus. Ele diz: o Senhor Deus está no seu santo templo, o seu trono está no céu. Quando Davi diz isso, ele diz o seguinte: olha só, eu elevo os meus olhos para os montes, ele não encontro socorro, mas quando eu olho para o santo templo de Deus, quando eu olho para os altos céus, eu sei que meu Deus está vivo lá, e Ele cuida de mim. Eu sei que meu Deus se encontra lá. Sua cidade tem alicerces. Quando Davi diz isso, Davi está dizendo: sua cidade tem alicerces que não se desmoronam. A cidade de Deus, a base de Deus, é uma base que não cai. É uma base que não cai diante dos problemas. Deus não está surpreso com o seu pecado, Deus não se surpreende com os seus erros, mas quando você erra, quando você peca, quando alguém peca contra você, quando a aflição bate a sua porta, o fundamento é encontrado em Deus, o alicerce seguro, a rocha é o próprio Deus, e é para Ele que nós devemos olhar. Suas cidades têm alicerces. Hebreus capítulo 11, versículo 10 diz: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador
é Deus. As cidades que têm alicerces não é uma edificação humana, o arquiteto não é um homem, mas é o próprio Deus. Deus não muda por causa das nossas dificuldades, Ele não recua diante dos nossos problemas, Ele não se espanta com eles, mas Deus está no seu santo templo, poderoso, ouvindo, escutando, examinando, observando o nosso sofrimento. Ele não está deixando a gente para lá, não é isso. Ele escuta e se compadece de nós. Deus, Ele não perdeu o controle da sua história, meu. Deus não perdeu o controle da sua família. Deus não perdeu o controle dos seus filhos. Deus continua no controle de todas as coisas. Observe e coloque o seu olhar a Deus. Deus não desmorona. Deus sempre transformou, e Ele é doutor em transformar tragédias em vitórias. José foi isso, vendido como escravo, preso. José se torna governador do Egito, traído muitas vezes pela esposa de Potifar, que o entrega, que manipula. Seu mundo desabou, mas no final da história de José, Deus salva uma nação por meio daquele homem. Deus transforma o mal em bem na história de José. Deus transforma a dificuldade em bem. A sua história, a sua dificuldade, as suas aflições, os seus conflitos, as suas tragédias, nada disso é em vão. Deus coloca coisas. Você é um ator na história de Deus, que não atua hipocritamente, mas que faz as coisas de acordo com a vontade de Deus, para que na sua vida você possa abençoar outras vidas, para que você possa ser usado, através de você, outras vidas serem abençoadas, reconciliadas com esse Deus. Talvez o mal que você acha não é tão mal assim, mas é o bem que Deus quer usar. Eu não quero dizer aqui que Deus, Ele fez com que você pecou para que você soubesse. Não é isso. Deus não leva ninguém a pecar. O pecado simplesmente é uma escolha sua e nossa. O pecado é simplesmente algo que é uma opção. Deus não criou o pecado, uma tentação para que você pudesse cair nela. Deus não faz isso, Ele não pode fazer isso. Vai contra a natureza dele, santa. Ele não mexe com essas coisas. Mas eu tenho uma coisa: se você errou, se você falhou, se você sofreu, se você passou por dificuldade, a sua história pode ter que ser transformada em algo bom. A sua família pode ser uma bênção. Se você vem de uma casa que a história é tragédia atrás de tragédia, você pode trazer bênção para a história da sua família, para a sua vida, abençoar os seus filhos, de uma forma que ninguém nunca viu, de um jeito que a sua família vai ver que tem um Deus ali na vida dele, como ele pode ser tão abençoado e as coisas darem certo. Não no sentido de prosperidade material, não é isso, meu irmão, mas de uma paz que excede todo entendimento, de uma casa vitoriosa, de pessoas que buscam esse Deus, porque são essas as promessas de Deus. Moisés, olha para a história de Moisés, criado com tudo, aprendeu do bom e do melhor, teve do bom e do melhor, depois é para um deserto, passa um momento difícil, aparentemente sai do plano de Deus, mas o seu coração batia com sangue judeu, sua paixão era liderar os escravos. Por que então Deus deixa ele conduzindo ovelhas, sendo que ele era um grande pastor de homens e um libertador, que podemos até comparar a vida de Moisés como libertador, assim como Jesus Cristo foi o libertador, um grande homem, um grande servo, um grande líder, mas Jesus não permite que ele conduza ovelhas. E Daniel, um dos homens mais brilhantes e melhores jovens de Israel, homem diferenciado no meio do seu povo, mas ele e toda a sua geração foram presos em Jerusalém, a cidade destruída. Homem que foi levado preso, levado cativo, privado de tudo que um jovem poderia ter, onde o templo estava em ruínas. Daniel, o que dizer de Daniel? José na prisão, Moisés no deserto e Daniel preso. E poderíamos colocar Paulo preso, poderíamos colocar Paulo que perdeu a cabeça dele no final da sua vida,
Poderíamos colocar vários homens que passaram por histórias de sofrimento, e a Bíblia está repleta de histórias de sofrimento, mas não para desanimar, mas para trazer esperança. Quem poderia ver algo de bom nisso tudo? Mas nós sabemos que José se tornou um governador, que Moisés, ele se tornou um grande líder, e que Daniel se tornou também um grande conselheiro do rei. Meus irmãos, Deus usa a nossa história de sofrimento, Deus usa a nossa história de dor para nos aperfeiçoar. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos uma história de dor, uma história de sofrimento, uma história de traição, uma história de perseguição. E Deus usa a história de Cristo para salvar a humanidade. Deus usa a vida de Cristo para trazer reconciliação. Uma vida que no momento que ele vivia era uma vida de tragédia. Se nós olharmos para todas as pessoas da Bíblia, jamais compraríamos o livro deles, jamais estariam ali como os mais vendidos pelo New York Times, jamais. Eram pessoas frágeis, eram pessoas que estavam talvez desanimadas, eram pessoas que sofriam, eram pessoas que estavam ali cabisbaixas, presas, não tinham nada, não tinha talvez aparência estética, formosura, nada que atraísse, nada, mas eram homens que tinham a única mensagem verdadeira, que era a mensagem de um Deus que está no seu santo templo, de um Deus que olha para nós e sabe aquilo que a gente passa e quer se relacionar com o homem sofredor, com o homem que sofre. Esses homens que a sociedade, que o mundo rejeitariam, homens até que não eram dignos dessa terra, como a Bíblia diz, esses homens é que têm a verdadeira mensagem em meio ao sofrimento. Quando Jesus Cristo morreu, quando Jesus Cristo passou por tudo aquilo, quando Judas, o seu amigo, o seu discípulo, traiu, quando os homens, os discípulos que deveriam orar, e Jesus foi sozinho orar e chorou sangue, sabendo da realidade da cruz, quando Jesus teve pesos que tinham pregos na ponta e que eram colocados nas costas de Jesus e que perfuravam as costas de Jesus, quando Jesus carregou ali aquela trave nas suas costas e foi colocado naquele madeiro, todo aquele desprezo, como os gregos chamavam a mensagem da cruz de idiotice. Como pode essa mensagem salvar o homem? Como pode essa mensagem ter sabedoria? Como isso pode ser a sabedoria de Deus? Como essa filosofia pode ser alguma coisa para vocês? Uma história de desprezo, uma história de aflição. Como isso pode salvar? Mas nessa manhã o que eu digo para vocês é isso, é esse o centro da Bíblia, é esse o centro da palavra, é essa mensagem que pode salvar você em meio ao sofrimento, que pode ajudar em meio à dor. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, quando as bases, eu olho para o santo templo, o Senhor está nos santos céus. Jesus Cristo morreu, mas Jesus Cristo ele ressuscitou, e hoje habita com Deus no santo templo. Ele está sentado no trono, ele está, o próprio Deus nos escuta, nos ouve, nos reconcilia, ele está com Deus, ele teve vitória. Então a morte, o sofrimento não terá vitória para você, porque Deus é aquele que enxugará suas lágrimas. Jesus é aquele que você vai encontrar e vai poder tocá-lo e verá ali o furo, a marca da cruz, dos pregos que perfuraram Jesus, e Jesus vai falar: vem ficar comigo, meu filho. Aqui não há mais choro, aqui não há mais dor, aqui não há mais lamento, aqui não há mais tragédia, aqui há vida e vida eterna. É esse Jesus que salva, é esse Jesus que cura, é esse Jesus que reconcilia. O Senhor está no seu santo templo, o nosso Senhor é Jesus Cristo. Se você puder abrir sua Bíblia, eu não posso deixar esse versículo passar, que é uma declaração maravilhosa daquilo que nós encontraremos no céu. Estevão, no momento de aflição, no momento de dor, no momento de acusação, injustiça, outro homem que sofreu, ele disse, ele narrou aquilo que ele viu e aquilo que ele encontraria no céu. Atos capítulo 7.
capítulo 54 até o 56. Atos capítulo 7, versículo 54 até o 56. Diz assim o texto: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele, os religiosos da época. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: olha o que ele viu: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele e o mataram. Estevão viu, cheio do Espírito Santo, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Meu irmão, é isso que você vai encontrar quando você chegar no céu. É esse Deus que você vai ver quando você chegar no céu, e é esse Deus que enxugará todas as suas lágrimas. Estevão, naquele cenário, naquela cena de apedrejamento, que o fundamento dele havia sido completamente destruído, que não havia mais esperança para ele não conseguiria sobreviver àquilo. Ele viu o que ele encontraria no céu, a receita para sobrevivermos ao sofrimento, para não nos perdermos, para que nosso coração não se desvie no momento da dor, que virá, porque vem, porque as aflições fazem parte. No momento da dor, quando chegar, o que você precisa ver? Você precisa olhar para o sofrimento de Cristo. Ele passou por tudo aquilo que você passou, ele enfrentou tudo aquilo que você enfrenta, ele venceu todas essas coisas, ele venceu a morte, e ele se encontra agora junto com Deus, examinando, olhando o nosso coração e querendo se compadecer dos nossos sofrimentos. É esse Deus que nós temos conosco. Quem é o seu Deus? O seu Deus é o Deus da religião? O seu Deus talvez seja o Deus dos eventos? Talvez seja o Deus de fazer estruturas acontecerem dentro da igreja? Talvez o seu Deus seja o Deus de esconder as imperfeições? Talvez o seu Deus seja o Deus de que eu não tenho problemas, eu não tenho pecados? Talvez o seu Deus seja o Deus da perfeição? Talvez o seu Deus seja o Deus de que você se acha um Deus, e o seu Deus você acha que quer te fazer um Deus também. Mas o seu Deus é aquele que enviou Jesus Cristo como um servo sofredor para dar a sua própria vida. E aqui na terra, o nosso chamado é um chamado de entregarmos a nossa própria vida a esse Deus, sabendo da esperança da vida eterna. Você não foi chamado, meu irmão, você não foi chamado aqui para ter todas as coisas. Você pode até ter muito dinheiro, pode sim, Deus pode abençoar a sua vida, mas como você vai usar isso? Você pode até ter muitas coisas, pode sim, claro que pode. Mas eu quero dizer o seguinte: a sua vida está, o seu tesouro está onde? Está nessas coisas ou está em Deus? Porque a nossa vida é passageira, as nossas riquezas são passageiras, as nossas roupas são passageiras, tudo isso aqui é material, mas a vida eterna é algo espiritual, e nada poderá arrancar isso da mão de Deus, porque aquele que te chamou irá completar a boa obra. E se somos salvos com Deus, nós temos a garantia e a certeza da vida eterna. Obtenha a sua esperança, obtenha a sua vida em Jesus Cristo, que está no santo templo, olhando por você e intercedendo por você. Oremos. Deus poderoso, o Senhor é um Deus de paz, que trouxe reconciliação e trouxe vida para todos nós, Pai. O Senhor não prometeu uma vida aqui na terra isenta de sofrimentos, não, porque a terra não é assim. A dinâmica da terra não é essa, Deus. É um lugar de sofrimento. Obviamente, Deus, que nós temos alegrias e mais alegrias, mas não é por causa do dinheiro, não é por causa, Deus, de um carro, não é por causa de nada disso. A nossa felicidade, a nossa alegria está em Jesus Cristo, porque todas essas outras coisas são passageiras, e essas outras coisas, elas rapidinho, nós já queremos trocá-las, elas já não trazem tanta satisfação, mas o Senhor é um Deus que a satisfação é eterna, Deus. E quando o sofrimento, quando a dor, quando a luta bater, Deus, nós temos um Deus que se compadece de nós, e que olha para nós, e que intercede por nós. Se tem algum irmão, algum amigo, que tem vivido uma circunstância de sofrimento, Pai, Pai, o Senhor o ajude nesse momento, que ele encontre paz, que ele encontre esperança em Cristo Jesus, que ele encontre vida no Senhor, Pai, e que a esperança dele esteja na eternidade, e não, Deus, nessa
vida, Pai. O Senhor tem os nossos dias contados. Então não é a doença que tira a nossa vida, Deus. Não são laudos médicos que tiram a nossa vida, mas é o Senhor que controla soberanamente tudo e todos. Por isso nós colocamos o nosso coração e a nossa mente cativos ao Senhor, dedicados ao Senhor, esse Deus que não se abala e que jamais se abalará. Em nome de Jesus, amém.